Olá a todos e a todas, bem-vindos ao Booksteps. O meu nome é Catarina e hoje, pela primeira vez, estou sempre a dizer isto, felizmente, vamos trazer uma obra publicada antes de Cristo. Esta obra é Antígona de Sófocles. Sófocles foi um autor que viveu no século V antes de Cristo e ele acompanhou de perto tanto a ascensão como a queda, por assim dizer, de Atenas. Ocupou cargos militares, mas também era conhecido por ganhar concursos, podemos dizer, de escrita, incluindo Antígona, que é uma das 7 obras que nos chegaram até hoje, de Sófocles. Portanto, presume-se que ele tenha escrito muito mais, mas só 7 chegaram. E, como eu já vou referir a seguir, esta Antígona ela faz parte de uma trilogia, sendo que ela foi a terceira a ser publicada, mas a primeira cronologicamente a ser escrita. Como nós estamos a falar de uma tragédia, também já vou explicar o que isso significa. Este tipo de obras, na altura, no século V a.C., eram usadas para também enaltecer algumas ações cívicas. E ações cívicas têm um propósito de falar nisso, porque, ao contrário dos dias de hoje, em Portugal, não em todos os países, que somos um Estado laico, não é? Ao contrário disso, na altura, era muito difícil separar a política da religião. E com a ascensão das ideias do que seria uma democracia legítima, vem essa confrontação também. Qual é a melhor forma de nós tratarmos, não é, o objetivo final, que é o bem comum? E nessa medida, as pessoas atenienses, elas tinham essa disputa constante do que fazemos com os poderes, porque não havia só a tripartição de poderes que conhecemos hoje em dia, não é? O poder legislativo, o executivo e o judicial. Na altura era muito difícil separar a barreira entre política e religião, e essa será também uma das disputas das personagens desta obra. E há uma curiosidade muito interessante, que é, até porque isto vai ao encontro das nossas discussões sobre se spoilers, ou seja, o desvendar das narrativas, se faz ou não, mas na altura a maior parte das pessoas já conhecia as histórias, por exemplo, Antígona, por via da oralidade, e portanto quando iam ao teatro grego eles não iam para aprender histórias novas, na maioria dos casos, iam sim para ver de que maneira é que os atores cênicos tratavam as peças. E isso é uma lição para nós, porque estamos sempre tão preocupados com não querer saber a história toda até o fim e tudo mais, que nos ficamos sempre pelas metades. Eu, por exemplo, gostava de falar desta obra até ao fim. Eu não vou poder fazê-lo porque sei que aí as pessoas não iam ver o vídeo, portanto este é um vídeo sem spoilers, estejam descansados, mas assim, se quiserem falar comigo sobre o final, já sabem que na secção dos comentários, com o devido alerta, spoiler, eu terei todo o gosto. Bom, e agora entramos numa parte que é de extrema importância, que é explicar as relações entre as várias personagens. E para isto eu trouxe-vos um quadro, que espero que se foquem aqui na parte final da família, portanto no Édipo e seus filhos, e eu vou-vos pôr o quadro para que vocês consigam acompanhar caso não conheçam a história. Portanto, nós temos Édipo, que havia sido amaldiçoado por ter matado o pai, o Liu, que era o então rei de Tebas, e por engano ter-se casado com a sua mãe Jocasta. Ou seja, Édipo teve 4 filhos com a sua mãe: Eteócles, Polinice, Isménia e Antígona. Com a morte de Édipo iniciou-se uma guerra civil pela disputa da sucessão do trono. Os 2 irmãos, Eteócles e Polinice, comandavam forças antagónicas e durante a batalha eles fizeram um duelo e acabaram ferindo-se reciprocamente. Ambos morreram e Creonte, o tio, vai assumir o trono, culpando Polinice pelos transtornos causados e proibindo que o seu corpo fosse sepultado, devendo o corpo de Polinice ser deixado ao ar livre a ser devorado por animais terrestres. Para perceberem o quão grave isto é que o Creonte, este homem que vai ter nas suas mãos o poder da cidade de Tebas, ele é digamos, um governante provisório, porque ele nem sequer é da linha dinástica que iria governar esta cidade. E ele, para castigar Polinices por se ter, no fundo, rebeliado contra os ditames da sociedade na altura,
ele comete uma atrocidade para a lei natural, ou seja, a lei divina. Como sabem, como eu vos disse, a lei, a política e a religião não se separavam, praticamente, não é? E então, desdizer os deuses e dizer que não se enterra alguém que, pela ordem natural, teria de ser enterrado, é uma catástrofe naquela cidade. E aí é que entra a nossa personagem tão conhecida, a Antígona. A Antígona, esta obra, tanto a Antígona, a obra, começa com um diálogo entre Antígona, a personagem, e a sua irmã Ismênia. Elas discutem, no fundo, o que é que se deverá fazer. De um lado temos Antígona, que diz que se vai rebelar contra o Estado, contra este Creonte, malvado, autoritário, e que vai, a bem ou a mal, enterrar o seu irmão Polinice. Ismena diz: irmã, isto é perigoso, tu não vais contradizer as palavras de um soberano e tu estás a causar um mal irremediável para a família. Mas Antígona não liga e nem sequer ouve os argumentos da irmã, que são o que nós chamamos hoje a corroboração de uma sociedade patriarcal. É obedecer por ser homem. Não se esqueçam que Creonte, numa linha dinástica, ele é infinitamente inferior à Antígona. Portanto, esta obediência tenta-se fazer porque Creonte é homem. E isto é referido em Antígona, portanto, eu não estou a inventar. E é uma das coisas que nós vamos falar a seguir. Mas se Antígona faz valer a lei do oikos, que é dos deuses, desrespeitando as leis vigentes, temos de nos perguntar se estas leis em vigor de Creonte, se elas fazem sentido. Porque as leis, elas são para governar um Estado, uma cidade. Mas esta ação governativa, ela tem de ser pautada por uma articulação com quem governa. Portanto, o poder é dado a alguém para que essa pessoa, no fundo, respeite a sociedade e a trate de forma a impulsioná-la economicamente, como vocês já sabem. Mas será que estas leis fazem algum sentido? Será que aplicá-las indiscriminadamente terá algum efeito positivo? É que neste caso nós sabemos que não. Desde o início que há este conflito, e este conflito permanecerá. E a outra base do conflito que muitos estudiosos chamam a atenção é que o Creonte, ele não contradiz a Antígona por razões irrisórias. Ele tem uma base para o fazer. E essa razão é que a família de Antígona, como eu vos expliquei há bocado, pela relação incestuosa entre Édipo e Jocasta, há aqui uma aura negra que paira sobre esta cidade. E o Creonte, no fundo, ele tem medo que isto se reproduza de novo. E nessa medida, por isso é que ele é tão meticuloso e tão racional em relação a estas questões. Vou-vos introduzir outra personagem, que é o Haemon. O Haemon é o filho de Creonte, portanto, deste autoritário que governa a cidade de Tebas. E o seu filho, o Haemon, ele está destinado a casar com Antígona. Porque só desta maneira é que o poder volverá, não é, para a família original, para esta linha dinástica da família de Antígona. Mas se o Creonte casar o seu único filho com esta mulher, Antígona, a sua linha dinástica será extinta, porque esta criança vai assumir-se enquanto da linhagem de Antígona. E esta é uma das razões que também leva Creonte a ser tão desprezível, porque ele tem dentro de si todas as contradições do mundo e todos os problemas na cabeça. Portanto, este é o outro dos problemas que existe na diégese. E agora entramos numa curiosidade bastante essencial, diria, para quando falamos de Antígona, de Sófocles, que é: isto é uma tragédia e, portanto, convém saber de onde é que vem a tragédia e o que é que ela quer dizer. Da tragédia grega nasce o culto de Dionísio, a potência geradora, a alegria, o vinho. Mas ela é conotada enquanto conceito pela primeira vez com Aristóteles no século IV a.C., na sua obra Poética. E o Aristóteles vai-nos dar 3 definições da tragédia. Temos a expressão artística,
Portanto, a linguagem é expressa pelos conflitos. A educação do público. A tragédia vai ensinar os vários aspectos dos conflitos, que, sob a forma dos diálogos, procurava formar a opinião pública. E a catarse, que é onde é demonstrado o sofrimento para alcançar a purificação das emoções. E esta função, no fundo, educativa, servia para mostrar as tragédias como um meio para adquirir a consciência moral. E para Aristóteles, a tragédia funcionava num círculo de emoções como angústia, alegria, várias contradições de emoções, para enaltecer uma coisa, que era o sofrimento, o pathos, que já vamos falar a seguir. E isto tudo servia para preparar, no fundo, o auditório, quem estava a ver a peça, para preparar as pessoas para saber como lidar com as suas emoções. Esta era uma das funções educativas. E há um conceito que se chama hamartia, que tem a ver com o reconhecimento de falha do herói. Neste caso, o herói é uma heroína, na nossa obra, que é a Antígona, e o público, nesta linha do que eu estou a dizer, o público, ao assistir à peça e perceber que esta heroína se move por sentimentos de paixão, de contradição, ela tem uma função educativa porque tem uma consciência da falha, uma consciência do erro e, consequentemente, leva a que o público ganhe este pensamento crítico das consequências das suas ações, não é? E do que é que vale ou não a pena lutar. Hegel também concorda com Aristóteles nesta função mímica que a tragédia faz, porque a tragédia, no fundo, ela não imita a natureza. Ela o que faz é espelha na peça as ações humanas, espelha-lhes concepções filosóficas, digamos. Ela introduz novas teorias, novos conceitos para o que nós apreendemos enquanto sensação ou sentimento, mas não como palavra, como conceito. É, no fundo, podemos dizer, tentar racionalizar o pathos. Portanto, através do logos. Estes são conceitos que eu já vou falar a seguir, não se preocupe. E é por isso que Hegel diz que há duas funções primárias nas peças da tragédia. É a função moralizadora, não é? E por isso educativa, e o despertar da alma. O próprio Hegel, ele vai dizer no seu livro Fenomenologia do Espírito, que vai dedicar algumas passagens, algumas linhas à Antígona, ele diz que é por nós sofrermos que nos reconhecemos. Esta virtude ética, não é? Que nos culpabiliza, que nos assume enquanto seres responsáveis. E depois nós também temos pensadores, psicanalistas, por exemplo, como Lacan, que nos vão falar de Antígona e vão mostrar esta cadência. Ou seja, vai dizer que Antígona, as ações dela são como um bloco de cartas, aquelas cartas que caem por aí fora, não é? Portanto, a ação de um vai impactar a ação dos outros. E isto é esta comunicabilidade de erros faz com que nós absorvamos mais facilmente a culpa. E aí vai ao encontro do que Hegel diz, a função da filosofia, da ética, do ensinamento. Portanto, a tragédia é, no fundo, uma forma, e agora para concluir, de nos fazer acompanhar todo o processo das ações humanas, das suas relações. Porque é composto de virtudes e de falhas. E agora entramos no ethos, pathos, logos. O ethos, o pathos e o logos são três conceitos introduzidos por Aristóteles na sua obra Retórica. Aristóteles vai-nos falar da base argumentativa, como ela é importante. Podemos dizer que o ethos e o pathos são de ordem afetiva e o logos de ordem racional. E porquê é que eu falo disto? Porque em Antígona nós conseguimos encontrar este tipo de argumentação ao longo da tragédia. E como se situam ali no mesmo século, mais ou menos, são importantíssimos, porque são conceitos que vocês devem levar para a vossa vida e que, aliás, estruturam um raciocínio de argumentação. Então vamos primeiro ao ethos. O ethos, ele tem a ver com uma função moralizante, ou seja, este caráter moral que se tem perante o auditório
e que portanto, esta pessoa oradora, ela vai tentar simpatizar, empatizar com o auditório através de sensatez e através de... no fundo, é uma forma suave de dialogar, de interpelar o auditório. E nós temos isto em Antígona quando ela discorre sobre as razões pelas quais pretende enterrar o seu irmão mesmo à custa da sua morte, dela, não é? Porque ela, desrespeitando a lei do Estado, normalmente a pena seria a pena de morte, como, por exemplo, Sócrates. E então esta função de moral, digamos, de tentar simpatizar, e nós sentimos muito isto com a explicação dela, porque é que ela quer enterrar o irmão, e funciona, portanto, está verificada o ethos em Antígona. E agora partindo para o pathos. No pathos nós temos uma diferença em relação ao ethos, porque o ethos tem mais a ver com a moral e o pathos com o sentimento exacerbado. Ou seja, aqui já não há uma função de moral nem de ética. Há sim uma função de tentar despertar em quem ouve, não é? Em quem nos ouve. Tentar despertar as emoções mais agudas. Para vos dar um exemplo. Eu quero demonstrar porque é que a violência contra a mulher é algo recorrente na nossa sociedade. Eu uso o ethos para exemplificar em primeira mão que há um problema, tentar explicar de onde é que ele surge e para onde vai, e esta função moralizante do ethos seria, lá está, dizendo isto não pode continuar, nós vivemos numa sociedade no século XXI, isto é arcaico, essas coisas. Depois entramos no pathos. O que é que eu faria com o pathos? Eu diria, isto é uma jogada baixa, digamos, diria, olha, e a tua irmã e a tua mãe, se fosse um homem. E nessa medida é jogar com as emoções de quem nos ouve. Não tem nada a ver com a racionalidade. A racionalidade, e lá está, antes de eu entrar para o pathos, para o logos, queria dizer que aqui no pathos, esta exacerbação das emoções, ela existe em Antígona, quando o Creonte, portanto este soberano, não é? Ele quer saber quem é que enterrou, quem é que tentou enterrar aquele que ele disse que não podia ser enterrado. Então ele, no fundo, puxa as emoções de um guarda para tentar que ele lhe diga. E isso aí temos, então, em Antígona também. E depois, por fim, temos o logos, que é mais racional. E o logos seria o que na nossa conversa anterior, aqui sobre, por exemplo, a violência contra a mulher, seria eu mostrar as estatísticas para corroborar o que eu já tinha afirmado. Portanto, esta função mais racional, mais objetiva, mais facilmente confirmável, não é? Portanto, é assim que se faz. Pensem no ethos, no pathos e no logos, com o exemplo que eu vos dei, que também serve, para, por exemplo, para as alterações climáticas, não é? Eu quero falar das alterações climáticas, a pessoa depois não me liga nenhuma com a função da moral, e depois eu falo, por exemplo, no animal que ela gosta muito de morrer entretanto, e a pessoa já acorda e depois por fim mostra as estatísticas para corroborar o que eu disse. É assim que funciona. Peço desculpa pela longa linha de argumentação, mas eu gostava mesmo que vocês atentassem a estes conceitos que vêm desde Aristóteles e que ainda são usados e que vos servirão com certeza grandemente. E agora voltamos para a base do conflito. Depois de vos ter falado sobre o que é que são tragédias, esta importância da base argumentativa nas tragédias, voltamos então para a peça em específico. É que nós aqui temos dois tipos de forças em conflito. Temos uma força mítica anterior à polis, que é a dos deuses, e aquela que se constitui na polis, que é a de Creonte, as leis do Estado. E não esquecer que o cerne da estrutura dramática, e Hegel fala disso, é que há sempre duas forças que são ambas legítimas à sua maneira, mas que se confrontam e sem resolver a questão não há desenvolvimento. E não esquecer que a Antígona, ela queria ser regida pela lei dos deuses, mas a lei dos deuses ela não responsabilizava como deveria as pessoas pelos seus atos. E por isso é que as leis da polis eram tão importantes e por isso é que elas tinham de ser respeitadas. Mas lembras-te também de ter falado que até que ponto é que essas leis também são legítimas? Esta é a grande discussão.
A discussão não passa tanto por qual é a mais legítima comparando as duas, mas em cada uma ver as suas falhas. Porque se está nessas falhas dentro de cada uma que o problema é aí que o problema reside. Temos de saber até que ponto é que o Estado tem legitimidade para intervir no plano individual, no plano pessoal das pessoas. O Estado dizer que alguém não pode enterrar alguém é criar uma competência em excesso e, portanto, há aqui, de facto, sendo rigorosos, uma incompatibilidade, por exemplo, com os ditames de boa-fé, digamos, que nós temos hoje em dia, mas que aos governantes nunca seria possível atuar desta forma em Portugal. Mas não se esqueçam que eu dizer que o Estado aqui atua excessivamente por não deixar que Antígona enterre o seu irmão, portanto há aqui um extravasar de uma competência e que cria um impasse quanto à consciência coletiva. Porque se o povo, na generalidade, e não se esqueçam que Antígona, ela apesar de ser de uma dinastia, ela é considerada povo, tanto que o coro, que eu já vou falar que é uma personagem no livro, ele diz que Antígona é do povo. E Antígona, sendo do povo e tendo outras personagens a concordar com ela, não se está a ouvir quem dá o poder ao soberano e para quem o soberano governa. E a consciência coletiva é importante, a objeção de consciência, também a desobediência civil, também aqui tem alguma importância. Mas não nos enganemos, colocar uma afeição natural, portanto, aos deuses, acima da lei, também é perigoso. E, portanto, nós podemos fazer aquela afirmação engraçada que é o Creonte, ele está certo na letra e errado no espírito. E Antígona está certa no espírito e errada na letra. Mas abordaremos, então, a base do conflito Antígona daqui a pouco, de novo, com conceitos novos que eu quero trazer. Por agora, vamos, então, falar do direito das mulheres. Nós percebemos que aqui Antígona, ela quer colocar o seu dever enquanto mulher dentro da polis, dentro de uma governação da polis. E por isso o facto dela dizer que quer enterrar o seu irmão é dizer que eu também sou uma mulher com ação política e responsável e tenho de mostrá-lo. Agora, nós temos um problema, é que no século V a.C., à data que a peça foi escrita e publicada, as mulheres não tinham, de facto, intervenção política. Elas teriam de ter uma autorização de um homem para questões legais, transferências monetárias, e aqui é problemático, porque nós, reparem, é muito normal questionar se pode falar de sequer teorias feministas a quando da análise desta obra. E eu vos sendo sincera, eu não trouxe nenhuma teoria feminista ou sequer uma base epistemológica para avaliar, analisar esta obra, porque é impossível fazê-lo. O que eu posso fazer e eu vou fazer é mostrar-vos que o conflito entre homens e mulheres, criado pelos homens, o patriarcado, ele existe já há algum tempo e esta peça é prova disso. Aliás, a disputa, digamos, entre homens e mulheres por um terreno fértil de poder e de dignidade na polis, até antes disso, nós temos, por exemplo, o Platão, que já falava disto. As mulheres podiam ser iguais em muita coisa, mas não em tudo. E, portanto, negar que há uma força que domina a outra é desconhecimento perante a história, a literatura, a sociologia, a filosofia e por aí adiante. Então, retomando, é o próprio Creonte que diz que não vai sucumbir às doses de disputa que Antígona faz contra ele e que, de facto, ela não pode ceder ao seu limite de autoridade e que não pode enterrar o seu irmão. E ele vai dizê-lo e vocês pensam, ok, mas isso é porque as leis assim o exigiam, mas não. A justificação do Creonte vai ser porque ela é mulher. E se nós pensarmos bem, eu já vos falei da irmã da Antígona logo no início, não ter querido alinhar, no fundo, nesta irreverência toda da irmã da Antígona, por, lá está, a Ismena dizer que tu não vais desobedecer ao Creonte. Ele é o homem que está no poder. Não se esqueçam que as mulheres não podiam estar no poder. Portanto, ele é o homem que está no poder e, portanto, tu tens de obedecer-lhe.
E nós tiramos aqui qualquer peso da mulher na ação política, seja em contestação e sempre só na afirmação, corroboração do que já está instituído. Isto é perigosíssimo. E então nós temos claramente aqui uma oposição entre homens e mulheres. A Ismena, a irmã de Antígona, ela vai afirmar-se enquanto pessoa com a sua identidade através de um processo de diferenciação entre ela e a irmã Antígona. E isto é preocupante porque percebemos que, então, o patriarcado ele não é só coadjuvado pelos homens, mas também pelas mulheres, que quando têm de estar do lado das outras mulheres, elas escolhem não estar por medo. E sabem porquê que a Ismena tem medo? Porque às mulheres na altura não era permitido ter uma ação, elas não eram responsabilizadas pelos seus atos. Porque se alguma coisa acontecesse, como eram os homens a assinar as questões legais e financeiras, tudo estava no plano do outro. Era o outro que tinha a responsabilidade. E isto era muito difícil de um dia para o outro, obviamente, mulheres como a Ismena, que são representativas de muitas atenienses, ganharem essa responsabilização, porque a falha ela estava cometida aos heróis e aos homens. E Antígona vai ser das primeiras mulheres a ter na sua esfera de ação um conceito de responsabilidade e, consequentemente, de assumir os seus próprios erros. Isto releva também para avaliar o quê? Uma personagem também importante que é o coro. O coro é uma personagem coletiva que marca presença nesta obra várias vezes, só que o coro é uma personagem, dizendo agora enquanto coletivo, de contradições. Eles mudam de opinião constantemente durante a obra, portanto... por exemplo, o Creonte também vai mudar de opinião durante a obra e por isso eu considero que ele seja uma personagem com densidade psicológica. Mas o coro também tem uma certa particularidade, porque eles mudam a opinião em relação à Antígona. No início, discordam avidamente de toda esta rebelião que Antígona tenta instaurar na cidade de Tebas, mas depois, e eles gradualmente, paulatinamente, refutam as exigências de Creonte. Mas sabem qual é o problema e porque é que isto está ligado com o que eu estava a falar? Eles só começam a respeitar Antígona porque eles entendem que ela se distancia do poder de feminilidade e se aproxima mais de uma posição masculina. E aqui isto vai ao encontro do que eu vos disse, que é as mulheres, para terem uma posição de poder, elas tinham de ser aproximadas à figura do homem e nunca enquanto mulher feminina, como fossem... Isso nunca poderia acontecer. A mulher, para ser feminina, teria obrigatoriamente de ser passiva. Não sendo passiva, ela era associada à masculinidade. E o coro vai-nos ilustrar muito bem esta questão. Eu também já falei da personagem Haemon, que é o filho do Creonte, e queria-vos só dizer que esta personagem também é muito importante, porque o Haemon, ele vai tentar mostrar ao pai que o pai está a desertificar o espaço público, que ele é temido, mas não é um temor como Maquiavel quereria. Porque este temor não está a dar frutos. Ou seja, ele ao mesmo tempo que está a desobedecer ao povo e não lhe está a dar justificativas do porque é que age de certa maneira, ele está basicamente a dizer que o povo tem de ter medo dele, mas não o temer. E o temer, eu hei de trazer o vídeo sobre o Maquiavel, isto é uma questão muito importante, porque temer não é obrigatoriamente ter medo. Temer é um misto de respeito com obediência. Mas isto não quer bem dizer a mesma coisa. Um governante, de facto, não precisa de ser amado, porque ao ser amado, ele vai ter de agradar a gregos e troianos. Porque como é que um governante é amado? Ele é amado quando o maior número de pessoas gosta dele. E estar no poder exclusivamente porque as pessoas gostam de si é um perigo irremediável. Tem de haver, de facto, querer um governante por ele ser bom o suficiente para estar no cargo e corresponder às evidências e às questões que o povo coloca e trazê-las para o plano prático. E o Creonte, ele deixa de fazer isto porque ele deixa de ter mão firme no seu povo. Primeiro porque não os ouve e, portanto, desconhece o que é que pedem e pode-se instaurar um caos civil. E porque, estando ele em governo provisório, tenta ser o que não lhe foi dado, que é um poder infinito. Bom, depois disto tudo, voltamos ao conflito. E porquê é que eu separei o conflito em duas partes? Porque acho importante nós irmos desconstruindo
algumas problemáticas da narrativa e depois voltarmos então para concluir qual é o conflito. E agora, para que percebam o que é que vai acontecer, eu vou-vos explicar. Gostava de poder dizer que estou a conversar convosco, mas enfim, não dá, não é? Vamos conversar, hipoteticamente, sobre o adentrar dentro de um conflito que parece simples, mas que ainda é mais profundo. E depois trazer uma questão que é o direito, as leis, a moral. Então, vamos a isto. Nós temos de perceber e temos de questionar, e atenção, à parte, não devemos transpor as leis, por exemplo, em Portugal e a forma como nós olhamos para o direito para esta tragédia. Primeiro, porque se passou antes de Cristo. Segundo, porque de país em país é diferente. Mas nós podemos trazer uma questão, de facto, profunda, que é: será a moral uma base moralista que dá legitimidade às leis? Ou será que são as próprias leis, por terem legitimidade, que nos dão a moral? Esta é uma questão difícil, mas vamos por parte. Nós temos aqui uma visão de mundo que tanto Antígona como Creonte têm. Eles os dois universalizam as suas preces, as suas pretensões, e desta forma, eles obedecendo a uma lei, eles estão a desobedecer a outra. Portanto, obedecendo a lei dos deuses, desobedece à lei do Estado e vice-versa. E isto é importante porquê? Porque nós temos a lei dos deuses versus a lei do Estado, a lei da família versus a lei do Estado, a lei do público e a lei do privado, portanto, que rege uma e outra, e conciliar as duas parece ser impossível. E isso é uma verdade, é impossível conciliá-las. E havendo esta exigência supraestatal de respeitar os deuses e outra exigência estatal de respeitar a lei do Estado, isto faz com que Hegel, que é um dos grandes pensadores, ele fala da teoria das contradições. Em toda a unidade há uma contradição, e aqui é o exemplo disso. Em cada ação aqui em Antígona há a sua própria contradição. E nós temos também de perceber que em Antígona estas batalhas de sangue, elas não são tão comuns como nós pensamos. De facto, eu aconselho-vos a ler o livro, também tão fininho que ele é, porque acontece muita coisa que eu não vou falar. Mas, dizendo o seguinte, nós até podemos deslocar a figura da Antígona para outros grandes ativistas mundiais, por exemplo, do século XX, como Martin Luther King, que na sua base eram contra a violência. E, portanto, a Antígona, ela queria instaurar a legitimidade de poder enterrar o seu irmão, mas nunca recorrendo à força. A força, e agora esta é que é a parte interessante, a força para a Antígona seria que a matassem, nunca ela tocando com as suas queridas mãos em ninguém. Mas já perceberam onde é que eu quero chegar? O uso da força, ou recusar usar a força para instaurar o que nós achamos ser legítimo, implica necessariamente que nos tornemos mártires e que provavelmente aqueles que querem impor uma contradição às leis sejam vítimas de violência pelo Estado, por aquele Estado que eles querem desconstruir. E, portanto, a ideia de que a desobediência civil se faz por meios pacíficos é errónea. Porque existe a violência. Simplesmente ela continua nas mãos de quem a perpetuou até agora. E aliviando um pouco a questão, entramos no direito. Há várias leis aqui que, já vos disse, têm de ser respeitadas, mas só uma é que pode ser. Não, são contraditórias, é impossível conciliá-las. Mas no direito nós temos um grande pensador da teoria do direito, que é o Robert Alexy. E vou ser sucinta, o Robert Alexy, ele dizia que nós temos de conciliar a segurança jurídica com o princípio da correção, ou seja, uma base mais moral da questão. Então, vamos aqui tentar perceber. A segurança jurídica diz respeito em termos leigos, à planificação das leis. Elas têm de ser concretas, elas têm de estar escritas, elas têm de permitir elasticidade quanto ao contexto. Portanto, nós não podemos pôr uma lei que sabemos que daqui a 10 anos não vai fazer sentido nenhum, portanto, ela tem de ser elástica, minimamente, portanto, para auxiliar vários contextos. E esta segurança jurídica permite que as pessoas tenham conhecimento das leis que existem e, consecutivamente, não hajam para além ou a menos do que a lei pede.
Mas depois nós também questionamos o seguinte, mas em democracias, normalmente isto faz tudo muito sentido e, aliás, o direito e a moral, eles não andam de mão dada. Em Portugal, então, é assim, mas há países em que anda, ok? Há países em que a moralidade religiosa, ela se impõe à ação governativa e, consequentemente, legislativa. Só que a moralidade que o Robert Alexy fala é uma questão importante, tem a ver com isto. Quando nós não podemos assegurar que as leis são legítimas, que são democráticas, que visam o bem comum, a função da correção da lei é importantíssima, esta componente de moral que circunda o objetivo final de uma lei, que é assegurar o bem das pessoas. E que o moralmente justo nem sempre vai coincidir com o legalmente justo, e é preciso estar sempre atentos para percebermos se eles têm de estar distanciados, a moral e o direito, como é óbvio, têm de estar distanciados, mas até que ponto, não é? E por isso é que há tantas questões constitucionais. Mas uma coisa vos digo, no meio desta discussão eu posso dizer o seguinte, em Portugal é bom que a moral esteja longe do direito. Porque se não tivesse, nós não podíamos aprovar, por exemplo, o aborto. Que sabemos que legalizar o aborto é evitar mais mortes clandestinas, é assegurar às mulheres uma forma digna de exercerem o seu direito. E se a moral tivesse um peso tão forte como a segurança jurídica, nós não teríamos esse passo emancipatório. Mas, por exemplo, num país onde a moral religiosa, por exemplo, interfere tamanhamente no Estado ao ponto de evitar que uma mulher possa, por exemplo, assinar um papel ou conduzir, aí a moral continua a causar danos. Mas com certeza que vocês procurarem vão encontrar exemplos em que a moral serviu de forma interessante para a comunidade. Mas, sinceramente, não é uma boa aposta. A função da moral, ela, numa sociedade democrática, já está inserida nas leis. Porque quanto mais discussão há em parlamentos, quanto mais diversidade partidária há nos parlamentos, mais facilmente se atinge a função incorporada da moral no direito. E porque a moral, ela não interessa quando é para neutralizar direitos. Ela interessa quando é para mostrar que há tantas coisas que ainda precisam de ser discutidas e que muitas vezes o atraso civilizacional é o pior que existe. Por fim, queria-vos dizer que, caso não tenham isso em mente, a maneira como o Creonte agiu, ela era normalíssima para a altura, portanto, nada se põe em questão, mas a questão que se pergunta é porque é que o Creonte está a aplicar uma lei de Estado a uma pessoa morta? A autoridade política não pode estar sujeita aos mortos, e é por isso que o morto não pode ser condenado em tribunal, certo? E nós temos também em Antígona o que é solidão. Perceber que Antígona não pertence nem aos mortos nem aos vivos. Que um ato de justiça culmina num ato de injustiça. Espero que tenham gostado do vídeo. Falem comigo nos comentários. E até ao próximo.